17, eu queria falar sobre convicção em tempos de crise. Como vencer tempos difíceis. E eu vou falar de um rei que tinha, de um profeta que tinha muita convicção. 1 Reis, capítulo 17. Como é importante ter convicção nesse tempo. A convicção é exatamente para os tempos mais difíceis da nossa vida. É exatamente onde é provado no fogo o que nós cremos, o que nós percebemos, o que nós colocamos aí como prioridade da nossa vida. Eu descobri que sem convicção não se vence tempos difíceis. 1 Reis capítulo 17, versículo 1, vai falar de um profeta e algo que ele fez e que ele falou, uma palavra que ele liberou, com tanta convicção que aconteceu o que ele disse. Nós temos que entender que Deus usa a nossa boca. A Bíblia fala que nós podemos ter uma boca para a bênção ou uma boca para a maldição, mas convém que a tua boca seja para a bênção, diga amém por isso. Elias era um profeta muito de Deus. Nós temos que ser profetas nos nossos territórios, você crê nisso? E Elias era um profeta que lançou uma palavra. Ele tinha tanta convicção, que no tempo de caos que Deus ia trazer, ele precisava dessa convicção, para que Deus cumprisse a palavra dele. No tempo de Elias, eu vou ler daqui a pouco aí, é um versículo só. Eles acreditavam no Deus Baal, e diziam que Baal era o Deus que dominava o sol, a lua, dominava a chuva e as nuvens, que Baal mandava em tudo. Elias teve muito problema com esses profetas, a ponto de ter que destruir e matar 450 profetas sozinho. Mas o nome Elias significa Deus é Senhor. O que significa? O que o nome significa? E eles acreditavam que Baal mandava na chuva, que Baal mandava na agricultura, que Baal mandava na nuvem, que Baal mandava nas tempestades, que Baal era o Deus. E aí o Senhor falou: Elias, dê uma palavra a esse povo. Deus não permite que um tempo de caos venha que não seja para mostrar para o povo e para uma nação que somente Ele é Deus sobre toda a terra e não há outro Deus além dEle. Ele não permite um caos, uma crise, uma dificuldade de uma nação que não seja para dizer que Deus é Senhor. Tem gente que ainda não entendeu, tem gente que ainda não percebeu. Deus está dizendo para o mundo inteiro: só eu sou Deus e não há outro além de mim. É isso que Ele está dizendo. Vamos lá, 1 Reis, Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei: vive o Senhor, Deus de Israel. O que ele disse? Vive o Senhor, Deus, diante do qual eu estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. Epa! O Deus Baal é o Deus da chuva, o Deus Baal é o Deus do... Quantos deuses as pessoas não criam? Alguns dizem assim: todas as religiões levam a Deus e levam para o inferno. Quem disse isso? Aonde diz que religião leva alguém a Deus? Justamente que não leva, porque Deus enviou o Filho dele, porque a religião faliu. E Deus falou: então agora eu vou alcançar o homem que tentou me alcançar e não conseguiu. E Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer e ressuscitar em meu lugar e em seu lugar. Só através de Jesus você alcança a Deus. Vamos dar uma glória a Deus. Vamos glorificar o nome de Jesus. Você quer água aí? Senta aí. Vamos lá então. Elias, diga para esta nação que não vai chover. Pensa uma nação que vive de agricultura não chover. Imagina as consequências. Vamos lá. Começa a imaginar. Vive de agricultura. E Elias falou: assim diz o Senhor, vive o Senhor Deus de Israel. O que eu vejo em Elias? Convicção para um tempo de crise. O momento em que a nação de Israel, existiam tantas pessoas que adoravam ao Deus Baal,
Deus diz: agora eu vou mostrar quem é Deus neste lugar. E a primeira convicção que eu vi na vida de Elias, Elias sabia quem era Deus. Diga comigo, quem é Deus? Você tem convicção de quem é Deus? Ele disse assim: vive o Senhor Deus. A primeira convicção que eu preciso ter em tempos difíceis é: quem é Deus? Deus disse para Moisés: se perguntarem para você quem te enviou, diga: eu sou, me enviou. Deus é o grande eu sou. Elias disse: vive o Senhor. Deus é um Deus. Ele tinha tanta convicção que Deus era um Deus vivo, e que Baal era um Deus que eles inventaram, mas que não podia fazer nada, um Deus que não podia ver, um Deus que não podia ouvir, um Deus que não podia fazer nada. Ele está dizendo: eu creio num Deus que está vivo. O nosso Deus está vivo. Jesus está vivo. Deus é um Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele faz mais do que você pensa, Ele faz mais do que você pede. Deus é um Deus que criou todas as coisas. Salmo 24 diz: do Senhor pertence a terra, os céus e todos aqueles que nele habitam. Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus é o Deus de Israel, e é o mesmo Deus daqueles que creem no seu nome. Deus é o Deus que falou: fiquem quietos, porque o Senhor vou adiante de vós. O Deus é o Deus que disse: entrem para suas casas, porque eu passarei a minha indignação na terra, mas é por curto tempo. Eu livrarei o meu povo. Deus é o Deus que também manda praga no povo que é iníquo. Deus é um Deus de Romanos capítulo 11, versículo 22, que diz: Deus é um Deus que é severo, é um Deus que é bom ao mesmo tempo, severo para aqueles que não creem nele e que os largam, mas bondoso para os seus filhos e os que creem na sua palavra. Elias sabia quem era Deus. Eu estou no meio de uma pandemia, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Essa é a primeira convicção que você tem que ter. Essa é a primeira convicção que eu preciso ter. Quem é Deus? Então que me lembrem, que você volte a lembrar, que busque saber quem é. Esqueceu? Porque de Deus não se zomba. Está espalhando uma onda por aí. Tem uma frase que entrou na história da humanidade há alguns anos atrás, que trouxe muita destruição, e ainda traz. A famosa frase: não tem nada a ver. Eu me lembro quando essa frase começou a surgir no meio das igrejas. Eu me lembro. Não tem nada a ver. Essa frase ainda destrói a mente de muita gente. Essa frase entrou na vida das pessoas que tinham temor a Deus, está destruindo a fé de muita gente. Só tem uma coisa que Deus nos pede: santificação. É isso que Ele requer de nós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor estará no meio de vós. É isso que Ele pede. Santificação. Elias tinha convicção do Deus que ele servia. Tem gente que aproveitou a pandemia para voltar a pecar e esqueceu o Deus que você serve. É um Deus de juízo. Mas hoje você vai sair daqui convicto do que você serve a Deus santo e poderoso. E ninguém vê Deus sem santidade. Ninguém. Elias sabia o Deus que ele servia. Não era um Deus morto. Porque para a gente, tem muita gente que Deus é vivo para cumprir promessa, mas é morto para ver o pecado. Isso é uma mentira.
Elias falou: o meu Deus vive e vê tudo, nada passa dele, e os olhos de Deus estão contemplando os bons e os maus sobre a terra, para dar a cada um segundo as suas obras. Diga amém. O meu Deus é vivo e é santo e glorifica a Deus. Diga: quem é Deus? Vamos lá, quem é Deus? Santo, vivo, poderoso, abençoador, criador, Deus de toda a terra, e que ninguém zomba dele nem escarnece, que tem o controle de todas as coisas. Eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Quem tem aí? Então vai vencer a pandemia. Pode aplaudir o Senhor. Segundo, ele disse: o Deus de Israel vive, diante do qual eu estou. A primeira convicção de Elias era: quem é Deus? Segunda: quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu em Deus? João 1,12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Elias falou: ele vive e diante dele eu estou. Convicção de quem Deus é e convicção de quem eu sou em Deus. Eu sou selado pelo Espírito Santo. Eu sou filho do Deus vivo e poderoso através do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a primícia da criação. Eu sou salvo por Jesus. Meu Deus vive. Eu sou o fruto do sonho do próprio Deus. Parecia uma maldição. Parecia. Ele falou que não ia chover, que ia ter uma crise. Parecia. Tem coisa que parece maldição, mas é o juízo de Deus para mostrar que Deus é o Senhor. Chegou o tempo do Elias. Estes são dias de Elias. Você tem que ser um profeta da esperança. E mesmo quando você tem que falar algo que não parece ser de imediato uma esperança, mas pode ter certeza que será para glorificar a Deus. Não pode ter medo. Profetas não têm medo. O único medo que eles têm é de não cumprir a voz. Não tenha medo de falar do pecado. É ele que mata. Se um dia eu for proibido de falar do pecado, eu não posso mais pregar a Bíblia. Sem convicção não se vence tempos difíceis. Eu sei quem Deus é. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu tenho consciência da importância das minhas palavras e a autoridade de Deus em mim. Quando choveu, Deus foi glorificado. Não há outro Deus que não seja o nosso Deus. Eu quero dizer que não tem outro Deus na sua vida. Você não tem um Deus, você tem o Deus. Deus não é o melhor. Deus é o único. Deus é o melhor. Não, Deus é o único. Quando você fala melhor, você está dizendo que tem outros. Não existem outros. João 17:3. E a vida eterna é essa: que reconheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem o Senhor enviastes. Receba essa palavra e libere palavra de bênção em todo lugar que você for, porque você não é um profeta do caos, você é uma profeta e uma profetisa da esperança. Tudo que acontecer em você e através de você vai ser para mostrar a essa terra que somente o Senhor é Deus. Recebe e crê?
Você pode dar um glória a Deus por isso? Que o Senhor seja glorificado na sua vida. Aleluia. Deus vai ser glorificado na sua casa. Tem gente aqui que vai sair desse tempo dando testemunho. Já está cheio de testemunho. Acredite se quiser. Todo dia eu recebo um diferente. De testemunho dos milagres que Deus está fazendo. Que Deus está fazendo. Que Deus está fazendo. E tem gente enfiada no caos. Pena. Uma pena. A crise só existe para quem crê nela. Mas para quem crê em Deus, é um tempo de oportunidade. Deus será glorificado através da sua vida. Deus vai ser glorificado através das suas palavras, das minhas palavras. Deus será glorificado através da minha vida. Senhor, nos ajude a glorificar o Senhor em todas as coisas. Eu sei quem o Senhor é e não esqueci. Eu sei quem eu sou em Ti. E eu tenho consciência da autoridade que o Senhor me delegou.